Muito bem, pessoal, chegando com mais notícias do Palmeiras aqui pra vocês. Fim de semana tem derby Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, então bora conferir os palpites para esse jogo de logo mais com os comentaristas da ESPN e também com o jogo aberto falando tudo sobre essa partida aí de amanhã entre Palmeiras e Corinthians. Galera, mas antes de conferir esse vídeo, peço para vocês, verifica se tá inscrito aqui no canal, para vocês ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Galera, então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Palmeiras aqui para você, já que o Edu Dracena tá de folga hoje, não é? Mas daqui a pouquinho vocês terão notícias dele, ó. Abel Ferreira sempre muda, vê que ele vai na cama, analisa, pergunta pra mulher, não é? Mas o Everton, Marcos Rocha, ó, de volta, Gustavo Gomes voltou também, Murilo, Piquerez voltou, todo mundo voltou aqui, né? Aí, olha só, Richard Rios, Emiliano Martinez, Felipe Anderson, já aqui, temos o Veiga com uma luxação no ombro, e aí na frente, Facundo Torres de um lado, Estevão de outro, Vitor Roque no comando do ataque. E agora o Corinthians, Ronaldão. Voltou todo mundo também, não? Ó, rapidinho aqui. Meu Emiliano Dias, é diferente, Palilo vai comandar o time. Puxaram o Romão. Matheus Donelli, Mateuzinho, André Ramalho, Félix Torres, Matheus Bidu. José Martínez, Carrillo, Ranieri antes, né? Breno Bidon, Memphis Depay e Yuri Alberto. Nossa senhora, vai ser um amasso, velho. O primeiro que falará sobre isso é Edu Dracena. Poxa, mandou um recadinho. Ô, louco. Eita. Vamos lá, pessoal. Vamos falar desse derby que vai acontecer aí entre Palmeiras e Corinthians na Arena Barueri. Um clássico onde que envolve muita rivalidade, né? Ainda mais pro palmeirense que vem de uma derrota, né? Principalmente perdendo o título aí pro seu maior rival, que é o Corinthians. Mas acredito que vai ser uma nova história. É um jogo totalmente diferente, numa final, e a equipe do Palmeiras está preparada, né? Vem de vitória, vem de resultados bons, entendeu? Então vem confiante, com o time se encaixando da maneira como o Abel gosta de jogar, com 3 zagueiros, né? Com os jogadores no meio de campo tendo a posse de bola, tendo uma marcação firme, né? E por outro lado o Corinthians, né? Vem do empate fora de casa, na Sul-Americana, né? E vai querer, né? Marcar bem, né, a equipe do Palmeiras, porque sabe que a equipe do Palmeiras é muito qualificada. Então vai ser um jogo duro, né, um jogo onde que as duas equipes vai procurar marcar forte, mas acredito muito na equipe do Palmeiras, acredito que o Palmeiras possa vencer e vai vencer, e o meu resultado de 1-0 para a equipe do Palmeiras, tá bom? Um grande abraço. Valeu, Dracena, repetindo o placar que aconteceu na Libertadores contra o Cerro. E aí, Capelani, você tá fazendo algum prognóstico para esse derby? Eu tô. Aqui está um corintiano, né? Eu tenho um pezinho em Itaquera, gosto muito do Corinthians, eu amo a torcida do Corinthians. Mas vai ser um pau. Vai tomar um pau. O Corinthians vai tomar um pau do Palmeiras na Arena Barueri. Como assim? Porque o time do Corinthians, a parte defensiva do Corinthians é uma tragédia. Bidu, Félix Torres, o próprio Ramalho, que nem titular é, numa zaga que tem, com todo o respeito, o próprio Félix Torres, Mateuzinho, Donelli. Gente, é fechar a casa e torcer para perder de pouco. Vou torcer pro Corinthians? Vou. Mas vai ser no mínimo uns 2 gols de diferença esse jogo aí. Pode me cobrar e tem gol do Vitor Roque. Você tá falando 2-0 pro Palmeiras, é isso? Não, no mínimo 2 gols de diferença. No mínimo. Pode cravar aí e me cobrar segunda-feira e tá tudo certo. Então é o seguinte, alguém mais tem alguma consideração? Você quer falar alguma coisa? Não, eu quero que o Palmeiras venha amanhã com o mesmo ânimo do Edu aí. E a confiança dele, 1-0. Bom, então, falando em confiança, o rei dos palpites aqui no programa, no momento, é Marco Aurélio Cunha. Grande doutor. É ele que vem nadando de braçada e acertando a maioria dos palpites. Então, vamos aos placares para o derby de amanhã, Arena Barueri, Palmeiras e Corinthians. Capelanes, você pode reconsiderar se quiser. Não, eu vou cravar aqui, segunda-feira a gente conversa. Palmeiras vence tranquilo aqui, ó, ao natural. Palmeiras 2, Corinthians 0. Chora, Ronaldo. Chico Garcia. Tem um cara que resolve as falhas defensivas do Corinthians, que é o Ranieri à frente da defesa. Ah, tá bom. É o Beckenbauer. 2-1 para o Corinthians. Beckenbauer. Sgarbi. Caramba, difícil, hein? O Corinthians ganha 1-0. Boa, Bíblia. Cicinho. E aí, Xixi, venha. 3-0 Palmeiras. Nossa Uia! Casaca mesmo, hein? Gosto do placar de 3-0, é bonito, né? É 1-0 para... Não, vou mudar. Eita. 1-1. Olha. 1-1. Marco Aurélio Cunha.
Empate 2-2. Ia! Olha só. Ronaldão, agora é você. Palpite. Olha, sem pênalti, porque eu não quero pênalti. O negócio de pênalti já foi aí de quinta-feira, ficou uma bagunça. Então, o Corinthians vence. Se tiver pênalti é pra tirar, então podemos não, pode avisar. tirar. Eu não vou contar que esses pênaltis tiver, não. A não ser que os caras têm que tomar cuidado, hein? Os caras vão ter pênalti aí. Rafael Klein vai ser o árbitro. 2-0. Cuidado, Fortaleza também com pênalti. 2-0 pro Corinthians e gol de Yuri. Agora do derby, tem Palmeiras e Corinthians amanhã pelo Campeonato Brasileiro e o Vinícius Nicoletti vai trazer informações pra gente desse grande clássico. Bom dia, Nicoletti. Fala, Bel, bom dia pra você, bom dia a todos os companheiros, fãs de esportes. Estamos aqui em frente ao CT do Palmeiras. Palmeiras que vai fechar a preparação para esse derby na parte da tarde e vai chegar com um desfalque, né? O Veiga machucou o ombro, caiu de mau jeito na partida contra o Cerro Porteño, tá fora dos próximos jogos. A boa notícia é que ele não vai passar por cirurgia. Teve uma luxação no ombro, vai fazer um tratamento conservador, não precisa da cirurgia. Então, de 2 a 3 semanas, até um mês no máximo, o Veiga está retornando à equipe. Sem o Veiga, fica a possibilidade do Estevão fazer essa função. Foi isso que o técnico Abel Ferreira usou nessa partida contra o Cerro Porteño. O Felipe Anderson entrou pelo lado direito e o Estevão, que já disse que gosta de jogar nessa função, passou a base toda jogando de 10, na função de camisa 10, fez esse posicionamento na partida contra o Cerro Porteño. Então, é uma opção do técnico Abel Ferreira. A outra opção é a volta do Maurício, que já retornou, foi relacionado na partida contra o Cerro Porteño, está voltando exatamente de uma luxação no ombro, machucou contra o São Paulo no meio de fevereiro. Então tem a opção do Maurício também fazer essa função do Veiga. Ele é o substituto natural do camisa 23 do Palmeiras, fazendo essa função de 10. O Maurício foi relacionado, mas não entrou contra o Cerro Porteño, fica à disposição nesse jogo contra o Corinthians. O Palmeiras ainda não tem o Lucas Evangelista, que teve uma pancada no jogo contra o Sport lá em Recife, não participou do treinamento de ontem, é a dúvida para esse jogo contra o Corinthians. E outras boas notícias aqui no Palmeiras. O Paulinho e o Marcos Rocha, o Paulinho ainda nem estreou, né? A gente sabe, grande contratação do Palmeiras nessa temporada, já está treinando normalmente com o elenco, não vai estrear ainda contra o Corinthians, mas pode voltar, pode fazer a sua estreia, os dois jogadores, né? O Paulinho e o Marcos Rocha. Na semana que vem tem Internacional e na sequência o Fortaleza, os dois jogos pelo Campeonato Brasileiro depois desse derby. Então é uma boa notícia para o Palmeiras nessa expectativa toda da estreia do Paulinho e a volta do Marcos Rocha. Do lado do Corinthians, a novidade, sem dúvida, é a volta do Memphis, que treinou normalmente essa semana, está retornando à equipe. O Corinthians segue sem o Garro, que voltou de Madrid, está fazendo tratamento no joelho, mas não vai jogar o derby, então um desfalque importante da equipe corintiana. E as dúvidas, o Gustavo Henrique na zaga e o Igor Coronado no meio-campo também são dúvidas, não participaram do jogo da Copa Sul-Americana no meio de semana. Fica a dúvida aí se eles vão participar desse último treinamento também nessa sexta-feira. Então, Corinthians com a volta do Memphis, o Palmeiras sem o Veiga e o Palmeiras tentando aí voltar a vencer um derby, porque ficou 8 derbys consecutivos sem perder para o Corinthians, mas agora já não vence a 4 com 2 vitórias e 2 empates da equipe corintiana. E lembrando que o Palmeiras vai mordido porque perdeu a final do Campeonato Paulista. É o reencontro da decisão do Paulistão. Abel. Valeu, amigo Vinícius Nicoletti, ao vivo trazendo informações do derby do clássico de amanhã lá em Barueri. E ele termina a participação dele, professor Celso, falando num reencontro. Já deve fazer o quê? Umas 3 semanas? Mas para mim parece que foi ontem. 2 semanas na Ainda quinta-feira. tá quente, não tá? Ou já esfriou? Ontem fez 2 semanas, né? Ou 14 dias. Deu tempo nem de respirar, já vão jogar de novo, professor. E desfalcados dos 2 protagonistas do jogo do título, né? O Veiga, que cobrou o pênalti, e o Hugo Souza, que defendeu o pênalti e que está afastado, já é um desfalque. Assim como o Garro, um desfalque daqueles que o Corinthians sabe que vai ter por vários jogos. O Palmeiras fez um sacrifício para jogar. Afinal, o Garro. Sim, já na última ali. O Palmeiras também desfalcado do Allianz, né? Por causa do show do Gilberto Gil,
o jogo será em Barueri, o que, vamos ser sinceros, sempre dá É um uma motivo esvaziada. maravilhoso, desculpe. Não, Eu ia falar exatamente O isso. show do Gilberto Gil é um motivo maravilhoso, Tá mas muito bem ocupado, Allianz. ao mesmo tempo eu digo, infelizmente, para o torcedor do Palmeiras já virou um hábito isso, não ter o estádio em vários momentos, porque tem show. E dá uma esvaziada no clássico, quer ou não, ali presença de público, embora com uma torcida só, sempre. Mas Barueri, o palmeirense não gosta tanto de ir para Barueri, o corintiano não irá para Barueri, então dá uma esvaziadinha. O Nicolete falou um negócio, fiquei pensando aqui numa frase, há males que vêm para bem, a ausência do Veiga, com o Estevão jogando onde muita gente achava que ele devia jogar, e o Felipe Anderson jogando no lado que ele prefere jogar, e já não fez uma grande partida contra o Cerro, mas fez a jogada ali. Deu assistência pro gol do Rios. Acho que pode dar um pandan legal para o Palmeiras nesse jogo aí. Talvez a ausência do Veiga nesse sentido seja um mal que vem para bem, pelo menos para testar esse tipo de coisa que o Abel era tão resistente, né? Colocar o menino ali na função do Veiga e o Felipe Anderson naquele lado que ele se sente à vontade. Já testou um pouquinho no jogo contra o Cerro Porteño, né, Mari? Exatamente, é pela circunstância do Veiga, justamente essa, né? Ele vem tentando adaptar o Felipe Anderson em diferentes posições, vem insistindo no Felipe Anderson, e eu imagino que isso, obviamente, muito pela qualidade dele, mas também pelo que ele deve estar vendo no dia a dia, né? Porque o Abel costuma valorizar muito isso, e, de fato, essa assistência para o Rios agora no jogo do meio de semana pode ser um start, né? Pode ser uma chavinha mudada ali para o Felipe Anderson de vez impactar com o futebol que ele tem, dessa vez o Palmeiras, com a ausência do Veiga. Sempre quando o Veiga sai, o Abel tenta encontrar um outro protagonista para esse setor, né? Teve a questão do Maurício no fim da temporada passada, e aí depois eles até atuam juntos, e agora pode ser, de fato, Felipe Anderson repensando a movimentação do Estevão. Mas vai ficar o Corinthians, que deve impor mais dificuldades, mesmo jogando como visitante, do que o próprio Cerro. Assim, tô curiosa para ver essa, entre aspas, formação ofensiva do Palmeiras diante do Corinthians agora. Tanto na fase que ataca quanto na que defende. Uma outra ausência recente do Corinthians é a do Anrileri, que justamente foi fundamental na decisão do título, ao segurar o Estevão jogando por aquele lado. Né? Então, isso pode... O Estevão, ao mesmo tempo que pode amar jogo bem para o Palmeiras, também é um alívio para o Corinthians nesse sentido, porque o Corinthians não deve ter o Anrileri para repetir o que foi muito bem sucedido na final do Paulista. Né? Tá aqui a pergunta. Ó. Derby é chance para Felipe Anderson se provar? A Mari sim. Já falou, o professor já falou. O que você acha, Eugênio? Acho que sim. É claro que você não pode dar um veredito definitivo sobre o jogador por um jogo. Tá? Ele teve uma boa atuação contra o Cerro, ele está voltando a jogar na posição onde ele se sente mais à vontade e é preciso que você dê uma sequência de jogos a ele nessa posição para ver se ele engrena, se ele consegue chegar perto do futebol que se imaginava quando ele foi contratado. E é importante porque a gente sabe que daqui a 2 meses, 2, 3 meses, o Estevão vai embora. Então você precisa ter já alguém para ocupar aquele espaço com qualidade, que não seja exatamente o mesmo nível do Estevão, mas que possa fazer coisas produtivas para a equipe por aquele lado, e há a esperança de que o Felipe Anderson seja esse jogador. Então, é muito interessante, e é claro que um derby multiplica, né, tanto positiva quanto negativamente, mas multiplica o desempenho do jogador, e ele vai ter esse jogo como um grande teste. Se tem um antídoto eficaz para jogador mal visto para o palmeirense, é fazer um grande jogo contra o Corinthians. Ele vai ter um derby para chamar de seu. Tá no teu pé, Felipe Anderson. Se o cara arrebenta, limpa tudo que teve anteriormente. E ele precisa limpar, né? Ele precisa limpar essa barra. Porque ele é visto como um jogador que até hoje entregou muito menos do que se esperava dele. E tem essa situação de dar a ele o tal lado prometido, que todo mundo acha que é ali que ele joga. Então, tem muita coisa conspirando. Não, e eu concordo com o Eugênio, não é só nesse jogo. Mas, por exemplo, se ele tiver uma sequência de jogos, jogando no lado que todo mundo sabe que é o lado que ele prefere... E para ter uma sequência, precisa ter um início, né? Um início que seja bom para que ele seja mantido ali. Mas se depois dessa oportunidade ele não corresponder, as críticas vão aumentar, né, professor? Aí vão falar que não tem remédio mesmo, porque jogando do lado que quer, a oportunidade de um jogo grande,
se não fizer. Também já é talvez um panorama do que pode ser o Palmeiras sem o Estevão, né? Depois do meio do ano. Se de fato o Felipe Anderson encaixa por ali. Exato. Aí voltaria o Rafael Veiga e talvez alguém que chegue na janela de meio de ano. Tem o Paulinho aí, Paulinho, né? Ah, tem o Paulinho. Para entrar no time. Desculpe, o Paulinho, o Maurício voltando. É. Peço desculpas aqui pela minha tosse. Tratei, melhorei durante a noite, mas estou longe de estar 100%. Vamos ver no final de semana, né? Então é isso, né, galera? Fim de semana, Palmeiras e Corinthians, a chance aí do Verdão atropelar o Corinthians aí, pelo que foi o Campeonato Paulista na final, né, que acabou perdendo o título lá pro Corinthians, né? Depois do Verdão não conseguir reverter o placar, que acabou sofrendo dentro do Allianz Parque, né, galera? Acabou empatando 0-0, não conseguiu nem levar pros pênaltis. O Veiga acabou perdendo um pênalti também, e poderia ter levado pros pênaltis. Agora o Verdão tem a chance aí de conseguir uma vitória para cima do Corinthians. Com certeza vai ser um jogo bem disputado aí, né? E não vai ter a presença do Veiga, então o Estevão vai ter a chance ali de fazer um teste ali, como que ele joga, né, na posição ali do Veiga, né? Que é uma posição que ele sempre jogou na base, e o Felipe Anderson vai conseguir também finalmente jogar na sua posição aí e mostrar que realmente o porquê que ele não estava jogando bem é porque ele estava fora da sua posição, né, galera? Então, se tudo se encaixar bem aí, é um grande desenho aí para depois da saída do Estevão aí no meio do ano, depois do Mundial da FIFA, né, galera? Mas, de qualquer forma, o Verdão vem animado de uma vitória para cima do Cerro Porteño de 1-0, né? Ainda não tá aquele futebol que a torcida espera, mas eu percebo que o Palmeiras aos poucos está ganhando confiança, tá evoluindo aí e tem grandes chances aí de fazer uma boa partida contra o Corinthians, né, galera? Então deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, deixa seu like, se inscreve no canal para vocês ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras, galera. Então vou ficando por aqui, tamo junto, valeu,